Oi, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e venho fazendo entrevistas há mais de 3 meses com presos políticos do 8 de janeiro, advogados e até com esposas de presos. Hoje eu converso com a doutora Morgana Kejelin, que é advogada de Leonardo Grangeiro, um empresário de Brasília que está preso desde o dia 8 de janeiro, continua preso na Papuda. E ele sequer entrou nos prédios públicos, esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, tem inclusive provas do horário em que chegou, um horário em que, segundo os próprios policiais, já estava tudo sob controle, só que ele se perde da esposa e do amigo que estavam com ele e é convidado, no meio daquela confusão toda, por policiais, segundo disse para a advogada, para subir a rampa para aquela estrutura, aquelas cúpulas do Congresso Nacional, porque lá em cima ele estaria mais protegido das bombas que eram jogadas ainda de helicóptero. Nessa hora, policiais começam a atirar contra ele e ele se ajoelha no meio da rampa e acaba preso e está esquecido na Papuda. Antes dessa conversa com a doutora Morgana trazendo esse triste relato, esse mais um absurdo, uma vítima de abuso de autoridade, eu queria lembrar que a Gazeta do Povo está com uma promoção imperdível para novos assinantes e te convidar, caso você ainda não seja assinante da Gazeta, a clicar no link que está na descrição do vídeo ou apontar a câmera do celular para o QR Code da tela e aproveitar essa promoção. Quem é assinante tem acesso a todo o conteúdo desbloqueado, acesso a várias editorias que trazem matérias exclusivas só para assinantes, além dos artigos, vídeos, podcasts produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um desses colunistas e, claro, te espero também na minha coluna na Gazeta do Povo. Agora, para você que me segue ou na Gazeta, porque já é assinante, ou pelo YouTube, eu deixo a entrevista com a doutora Morgana Kejelin. Eu estou aqui então com a doutora Morgana Kejelin, que é advogada de presos políticos, entre eles o Leonardo Grangeiro, esse rapaz, esse homem, né, que está preso ainda. Obrigada por aceitar gravar essa entrevista, doutora. Eu queria que já começasse apresentando o Leonardo para nós, quem é ele, em que circunstâncias ele foi preso. Oi, bom dia, Cristina. Eu que agradeço o convite. O Leonardo, ele foi preso no final da tarde do dia 8. Na verdade, ele nem chegou aí na Praça dos Três Poderes antes das 18 horas, ele chegou lá por volta das 18 horas, ele estava em casa no domingo e resolveu, por curiosidade, ir lá ver como é que estavam as coisas, já que ele mora em Brasília. E ele é um homem de 42 anos, sem antecedentes criminais, pai de família, inclusive a filha dele mais velha ganha neném hoje, e ele não entrou nos prédios da Praça dos Três Poderes, ele esteve lá sim, ele é conhecido nas redes sociais como o Homem da Rampa, e ele chegou no local, se dispersou da família, diante daquela confusão toda, ele se dispersou, e diante das bombas de gás lacrimogênico e aquelas balas de borracha, ele foi pedir apoio a um militar, e ele assim, ó, vai com aqueles policiais que estão lá em cima. E aí ele foi para a rampa, porque a rampa estava vazia, ele foi subir para pedir ajuda, auxílio, porque ele estava... Claro, a pessoa se apavora diante daquela situação, né? E ao subir a rampa, ele começou a receber tiros de bala de borracha. Até tem uma gravação que as pessoas, quem estava lá viu, começaram a chamar os policiais de covardes, aquela situação. E ali ele se ajoelhou e começou a orar, pedir a Deus. E alguns patriotas que estavam ali perto foram tentar atirar ele, mas ele estava com muitas dores devido às balas. E ele pediu para que deixasse ele ali. E aí ele começou a clamar a Deus. E nisso os policiais, um tempinho depois, continuaram atirando. Inclusive tem uma gravação que mostra um policial atirando bem próximo a ele, a menos de 1 metro de distância. E aí os policiais retiraram ele da rampa e colocaram ele na fila dos que foram presos em flagrantes, fazendo a quebradeira dentro dos prédios.
Ele tá ali? Ah, tá lá em cima. Não chega nada, tem que botar fogo, cara. Chega de fogo. Não precipitar e não retroceder. Marcelo, vamos, senão a gente não vai aguentar aqui, a gente tem que correr atrás dele depois. E hoje o Leonardo está sendo acusado, imputado, está respondendo a 7 crimes que estão imputando a ele, continua preso e ele sequer cometeu qualquer um dos crimes que estão sendo imputados. E tem um detalhe importante, né, inclusive... doutora Morgana? Desculpe te cortar, mas você mencionou aí o horário das 18 horas. Ele morava em Brasília, decidiu por volta desse horário ir, ou um pouco antes, ir para a praça e chegou nesse horário. Por que esse horário é importante? Tem umas imagens dele saindo do elevador de onde ele mora, do prédio, às 17h40. Ele levou mais ou menos de onde ele mora até a Praça Três Poderes, uns 20 minutos. Eu não lembro se é 17h20 ou 17h40 o horário que ele está no elevador, que aparece ele com a esposa e com esse amigo. Tem declarações, os próprios depoimentos dos militares, no curso do processo, eles relatam que por volta das 18 horas eles já tinham dominado, já tinham contido a quebradeira e não tinha mais ninguém dentro dos prédios. Então, como o Léo chegou próximo às 18 horas ali, ele chegou às 18 horas, inclusive no vídeo tem o horário certinho do momento ali da rampa e o momento que ele chegou. O próprio laudo do celular dele, a própria perícia, o laudo pericial do celular, comprova que ele não esteve na Praça dos Três Poderes antes desse horário. Por causa da geolocalização, né? Isso vários presos relatam. Eles apreenderam o meu celular, eles têm todo o passo a passo ali pela geolocalização, onde eu estava. Presos que estavam viajando para Brasília ainda no dia 8, que chegaram de noite e tal, e foram presos no QG no dia seguinte. E parece que os acusadores, aí no caso a Procuradoria-Geral da República e o próprio ministro Alexandre de Moraes, não estão analisando essas provas, né? Que mostrariam que são inocentes até que prove o contrário. Eles querem culpar até que prove o contrário e não estão permitindo que essas provas sejam aceitas que provariam a inocência deles. Pelo menos é isso que fica aparecendo para quem olha de fora, né, os processos. É bem isso, Cristina. O que ocorre? Comprova, o próprio laudo pericial comprova que ele chegou na Praça dos Três Poderes por volta das 18 horas. Se tem relatos dos militares que ali estavam, depoimentos que por volta das 18 horas já estava tudo calmo, já estava tudo sob controle, então não tem como imputar ele um crime, como está sendo imputados diversos crimes. Associação criminosa armada. Isso, e dano qualificado, e aquela deteriorização de patrimônio público, ele não cometeu nenhum desses crimes. E tem mais, eu apresentei uma defesa, porque no decorrer do processo dele, surgiram novas provas, aí foi surgir essa gravação, eu apresentei essa defesa e levou mais de 30 dias para ser encaminhado à PGR, ou seja, ele está preso. Um réu preso dentro do sistema do processo penal, dentro dos trâmites do processo penal, ele tem prioridade na tramitação do processo. Sim. Então, nós advogados, a gente faz a defesa e a omissão é muito grande, porque a gente protocola, a gente vai pessoalmente, conversa, vai na PGR, vai no STF, pede para que dê uma prioridade, porque se trata de uma pessoa inocente, tem N situações, né? E eu falo isso de todos que estão lá dentro. E as nossas petições, elas são simplesmente assim, é protocolado e não é dado a devida importância que deve ser dada. Então, o meu pedido, a minha defesa feita, a última defesa feita ao Léo, apresentando as novas provas, levaram mais de 30 dias para serem encaminhados à PGR. Não teve nem apreciação do pedido ainda. E ele está lá. E já tem julgamento marcado para ele?
Não, ainda não. Mas Ainda não. continua E lá, tá a aí sensação sendo, da tá, família, imagina, é que ele foi esquecido lá na cadeia, né? exatamente. E aí, assim, todos que estão sendo julgados estão sendo condenados a 14 a 17 anos de prisão. E está arriscado o Leonardo ter uma condenação, né, de Desse 14 a tipo. 17 anos, desse tipo, sem ter feito crime algum. Muito pelo contrário, foi E eu imagino a covardemente tortura também para baleado. a família, né? A gente tem falado muito disso nas Muita. entrevistas. Eu estou fazendo essa série de entrevistas já faz mais de 3 meses, toda semana ouvindo algum preso político, ou esposa de preso, ou advogado de preso, e todos relatam isso. Quer dizer, não são os 2.000 presos, ou até mais, porque essas operações Lesa Pátria continuam e estão prendendo mais gente a título de financiaram atos antidemocráticos, que a gente sabe que também é uma generalização absurda, né? Eventualmente, uma pessoa que pagou uma passagem para um vizinho, para um amigo ir, está sendo considerada financiador de golpe de Estado. Não tem o menor cabimento isso, né? E a gente Não fala tem. aqui, eu estou no jornalismo de opinião e opino sobre isso, mas depois de ouvir vários casos aí, todos com os relatos iguais, nenhum teve a individualização da conduta, que é uma máxima do direito, né? Todos sendo colocados num balaio aí. A gente está vendo agora o caso do Leonardo Grangeiro, que sequer entrou nos prédios públicos, sendo acusado do que aconteceu lá dentro. Eu queria até te dar a oportunidade, talvez, de corrigir um pouquinho uma fala tua inicial, porque, claro, você está defendendo o teu cliente, que foi preso do lado de fora, chegando na Praça dos Três Poderes, num momento em que tudo já estava sob controle, então, obviamente, que o caso dele é muito diferente de todos os demais. Mas quando você fala, ele foi colocado na fila onde foram presos os que estavam quebrando lá dentro, não necessariamente, porque a gente sabe que, por exemplo, no Sim, Senado não teve avaria nenhuma e houve 38 pessoas presas. Eu já, inclusive, entrevistei algumas dessas. Este senhor que faleceu na Papuda, infelizmente, também era um desses. Foi preso dentro de um prédio público no Senado, mas num local onde não ficou uma única avaria. Quem disse isso foi a perícia. Aliás, falaram que faltava um parafuso no microfone, que pode ter sido, inclusive, algo que ficou do período legislativo, né? A é um gente que lida absurdo. com É um equipamentos absurdo. eletrônicos sabe que isso acontece de cair um parafuso, não foi necessariamente um vândalo que tirou um parafuso de lá. Então, ele foi para a fila onde estavam aqueles que foram presos dentro dos prédios públicos, não necessariamente Isso, eu vândalos, até. né? Não, eu até. Bem, eu te agradeço pela correção, por lembrar isso, porque eu defendi várias pessoas que estavam, inclusive, dos atos do dia 8, tenho defendido essas pessoas. Quando eu digo assim que estavam, que realmente cometeram a quebradeira, nós Uhum, sabemos que tinha pessoas infiltradas. uhum. Porque a ordem Mas não era foram uma, presas, né, uma doutora? Essas pessoas não infiltradas, foram a gente não tem presas. Então, notícia. exatamente, as pessoas que estavam lá pelo inquérito 4922, que estão respondendo pela quebradeira, que, por atos que a gente sabe que não fizeram, né? Eles estão respondendo, na verdade, estão levando a culpa por algo que eles não fizeram, porque a gente sabe que quem fez não foi preso. E nós temos aí a CPMI, que foi comprovado muita coisa, e aí agora eu me questiono, eu disse, como que o Ministério da Justiça, igual em relação às imagens, né? Uhum. Poxa, quem tem o dever de cuidar e de comprovar cuidar do ser humano, porque assim a Constituição, a gente sabe que ela está sendo rasgada, né? Quem Uhum. deveria defender a Constituição não está defendendo do Estado, dentro do Estado Democrático de Direito, o que está se implantando é uma democracia que não existe dentro da Constituição. Não, eu não E tenho dito mais que a gente vive em democracia. Estamos num estado de exceção, não, claro, e só não vê quem não quer. exatamente, exatamente. E o que mais me dói, ontem eu até fiz uma postagem, porque assim, se tivessem ficado em casa, nada disso teria acontecido. Então, isso o que As a mídia pessoas que leva. escrevem isso, deixa eu te cortar, porque eu quero enfatizar essa questão também e gosto de enfatizar. As pessoas que dizem isso aplaudem manifestante que queima estátua, aplaudem manifestante que faz vilipêndios com objetos religiosos, que joga tinta vermelha no prédio da ministra Carmen Lúcia para protestar contra alguma prisão da Lava Jato. Enfim, essas pessoas aplaudem o vandalismo da esquerda, o vandalismo da extrema esquerda, são extremistas de esquerda. E agora aplaudem a prisão de inocentes, porque eles sabem que são inocentes. E não querem que os verdadeiros vândalos sejam descobertos, porque vão entregar absolutamente tudo que a gente imagina que está por trás desse 8 de janeiro. Então, realmente é muito revoltante. E são as pessoas que, aliás, estão aplaudindo o terrorista do Hamas agora. Né? Eu espero, pelo Perfeito. menos, que os brasileiros isentões, aquela massa de quase 38 milhões de brasileiros que sequer saíram de casa para votar no ano passado, nas eleições presidenciais, achando que é tudo a mesma coisa, estejam vendo que não é bem a mesma coisa. Tem gente que defende a democracia e tem gente que impõe a tirania. E a gente, infelizmente, está num estado de exceção absurdo.
tirania da toga, não sei, né, estou falando aqui porque eu sei que para os advogados é um pouco mais difícil criticar, mas é tirania da toga, um Senado omisso, e uma tirania da toga, uma tirania do judiciário aparelhado pelo PT. Então, eu gosto de colocar todos os pingos nos is aqui para as pessoas irem. Eu sei que o nosso público já é mais consciente, tá? Mas se eventualmente tiver algum infiltrado aí na nossa gravação, aqui na nossa entrevista, porque sempre aparecem, para falar exatamente essas bobagens e continuar difamando os presos inocentes, que eles reflitam no que estão fazendo, né? Porque difamar pessoas assim é um negócio que às vezes você passa uma vida inteira e não recupera a honra que você tinha. E aí envolve famílias, filhos, esposa, né? No caso do Leonardo Grangeiro, eu imagino a tortura psicológica que elas estão passando, sendo que uma das filhas está tendo neném, né? Então passou uma gestação inteira nessa ansiedade. E ele vai ser avô pela primeira vez e não vai poder conhecer o neto, por enquanto, né? Então, sim, tudo muito triste. Perfeita a tua colocação, o teu pensamento é o mesmo que o meu. Eu às vezes me faltam palavras, porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer na forma técnica, como funciona, porque assim, a pessoa que comete um crime, ela sabe que cometeu um crime e vai responder por aquilo, ela tem a consciência. Agora, ser imputado 7 crimes e nenhum deles a pessoa fez, humanamente, dói a alma, tanto de quem defende, a família, do preso em si, é muito triste, é revoltante, sim. Com certeza. Se fosse falar na questão psicológica, até os advogados precisam de ajuda, né? Porque vocês estão enfrentando realmente, e vocês também estão sendo atacados no direito de exercer a profissão. Com certeza, com certeza. Temos aí muitas violações, e pelo menos agora, né? Depois de tantos pedidos, pelo menos agora parece que a OAB está está protegendo a classe, porque a OAB Federal também estava omissa. E nós sabemos disso. Então, nós, advogados, assim, no pleno exercício da profissão, estávamos ouvindo, é o advogado de direita, advogado bolsonarista. Não é porque nós estamos ali para exercer livremente a profissão, e a lei nos garante isso, não é porque nós estamos ali para defender uma pessoa, não, nós éramos taxados. Então, agora sim, a poeira começou a baixar, sabe? E eles estão esquecidos lá dentro do cárcere, mas continuam, foi falado das comidas, foi provado. Já encontraram até rato em comida, a Gazeta do Povo publicou a denúncia. Sim, rato, caco de vidro a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Foi colocado intencional dentro da comida, porque isso pode provocar a morte de uma pessoa. Com certeza. E aí você então, citou assim, aí presos... batendo na mesma tecla. Você citou presos que efetivamente cometeram crimes. Óbvio que a gente defende os direitos humanos para todos, né? As pessoas erram. Exatamente. Erram muito, né? Cometem assassinatos, cometem latrocínios, assaltos, roubo né? Saque aos cofres públicos, todo tipo de absurdo, estupro, pedofilia, mas ainda assim são seres humanos. Então, tem que pagar Exatamente. Tem que pagar pelo que fizeram, mas com então sob custódia do Estado, né? Então, jamais, por exemplo, no caso do Clériston, esse homem que faleceu na Papuda essa semana, jamais poderia terem sonegado remédios que a própria família, que a própria advogado enviava lá, e sabe-se lá por que não eram entregues para ele. Então, uma pessoa já com problemas de saúde, com comorbidades, que passou 11 meses na cadeia, já está, né, já completando 11 meses aí, 11 meses na cadeia sem atendimento, que inúmeras vezes teve princípio de infarto, esse relato, jamais poderia ter ficado desassistida, mesmo que fosse criminosa, mesmo que tivesse cometido crime hediondo. E essas pessoas não cometeram crime algum. Manifestar-se no Brasil é autorizado pela Constituição, a liberdade de expressão ainda existe no Brasil, embora este governo esteja querendo derrubar, né? E a gente fala isso diariamente nos nossos programas, porque a gente precisa lembrar os brasileiros. Não é porque você é de esquerda, porque você defende o Lula, porque você defende ladrão, porque você defende que arquivem processos de corrupção fartamente documentados, pessoas condenadas em 2, 3 instâncias, que as outras pessoas que pensam diferente de você são animais, ou pior que animais, né? Porque até animais têm defesa, até animais têm proteção da sociedade, e a gente não está tendo defesa nem proteção, não está conseguindo ter a devida defesa nem proteção para essas pessoas. Em relação ao Leonardo Grangeiro especificamente, qual foi teu último recurso e há quanto tempo esperando análise? A última petição foi início de outubro, final de setembro, início de outubro, não lembro agora a data do protocolo em si, mas até agora não teve análise. E pediu o quê? Pediu exatamente para revisar, para anexar alguma prova? Pedi para revisar, porque assim, ele chegou nas alegações finais, o
a PGR, nas alegações, pede, né, reforça os pedidos da denúncia, e daí eu fiz um pedido de reconsideração diante das novas provas. E são provas bem contundentes. E pedi uma certa urgência, porque ele está preso. E até agora sem nenhuma resposta. Também isso. Eu que sou jornalista há 33 anos, acompanhei inúmeras histórias de presos criminosos, também, às vezes presos em flagrante matando outra pessoa. Sempre que tem réu preso, a prioridade é extrema. A audiência de custódia é a primeira a ser realizada, né, a análise de qualquer recurso. No caso da Lava Jato, também, bandidos do colarinho branco aí, com farta documentação do que cometeram, com confissões, né, com delações, e tinham sempre prioridade na análise dos recursos. Vamos pegar o caso exemplar do Lula, que a defesa, né, na época feita pelo então advogado Zanin, agora ministro do STF, apresentou mais de 400 recursos. 400 recursos. Vocês apresentam um ou dois e não conseguem que esses recursos sejam analisados. Lá todos eram analisados, às vezes eram negados, mas todos eram analisados. Então, é realmente muito dois pesos e duas medidas e de uma forma escrachada. Não é possível que haja brasileiros apoiando isso, ainda que sejam lulistas, ainda que sejam extremistas de esquerda. A gente entende que os pensamentos divergem mesmo na sociedade, mas não pode apoiar esse tipo de coisa. E aí eu sei que os advogados mesmo estão fazendo vários movimentos, especialmente agora depois da morte do Clériston, esperam alguma posição do Senado, inclusive, né? Você está nesse meio, você está conversando com os outros advogados? Sim, nós temos acompanhado, tem manifestações, ontem inclusive teve um pedido da Câmara, porque tem 8 pareceres favoráveis, 8, 9 pareceres favoráveis, que não foram apreciados pelo STF ainda, então o pessoal aí agora estão se mobilizando, fazendo as assinaturas, pedindo, questionando, remetendo ofícios, mas precisou morrer um inocente para, digamos assim, vai vir o recesso. Cristina, é muito triste, assim, quem deveria estar representando o povo não está. Vai vir o recesso, todos vão para a praia, mas essas pessoas vão continuar presas. Aqueles vão continuar com tornozeleira. Diante da proposta da PGR, do Acordo de Não Persecução Penal, eu tenho... Que é um outro atentado, né, contra a vida humana, que esse acordo. Que é um outro atentado. Os meus assistidos, tá 50-50. 50 vai aceitar o acordo porque está passando dificuldade financeira e devido à pressão psicológica e à dificuldade financeira vai aceitar para poder voltar a trabalhar e poder botar o sustento na própria casa. E os outros 50% não vão aceitar. Então, assim, porque eles têm que confessar crime que não cometeram, né? Exatamente. Isso é o que mais dói. Exatamente. Então, assim, eles disseram que mas por questões psicológicas mesmo, pela pressão psicológica, eles vão aceitar. E por questões financeiras. Esses que disseram que vão... doutora, fala que eu aceito, eu não aguento mais isso. Inclusive, eu tenho assistidos que tentaram contra a própria vida. Estão em depressão grau 5, sabe? Porque não consegue trabalhar. Isso eu tenho trazido de informação também aqui nas entrevistas que eu faço com presos ou com advogados de presos. Eu recebi informação recentemente sobre o 6 de janeiro do Capitólio lá americano, 16 inocentes presos cometeram suicídio. 16 famílias foram absolutamente destruídas, fora as centenas de outras lá. E lá os presos passaram por audiência, foram liberados e responderam em liberdade. Não teve ninguém que ficou sofrendo isso que o STF brasileiro está impondo aos brasileiros inocentes, presos políticos. Eu tenho chamado de presos políticos que são assim, né? A gente vai esperar que a gente tenha casos de suicídio aqui. Uma morte já ocorreu por um preso com comorbidades a quem sonegaram o atendimento de saúde. Então, a gente vai esperar. Aliás, eu recebi uma ligação de uma outra advogada, logo depois do anúncio da morte do Clériston, dizendo que, infelizmente, ele não foi o primeiro preso político morto, que já teve um caso de um outro preso, agora estou sem os dados aqui, mas de um outro preso de Mato Grosso, que já estava em liberdade, entre aspas, né? E morreu fazendo um bico, porque não conseguia trabalhar, morreu de tornozeleira eletrônica. Então, tem famílias sendo destroçadas, famílias que sequer estiveram em Brasília, né? Se um parente teu vai e se envolve, mesmo que tivesse envolvido em alguma arruaça, que a imensa maioria desses não esteve envolvida sequer numa quebra de vidro. Aliás, eles dizem que a maior parte dos vidros estouravam com as bombas de gás lacrimogêneo dos próprios policiais, né? E a gente sabe que isso acontece mesmo. Então, é inacreditável assim que haja uma parte dos brasileiros, que haja essa tirania, esse arbítrio, esse abuso de autoridade extremo acontecendo no Brasil, sob o governo Lula, sob as barbas de ministros
da justiça, que dizem defender justiça e segurança pública, nada fazem, escondem provas, inclusive, aliás, destroem provas, o que é crime, né? Estou falando de Flávio Dino, e ainda uma imensa maioria de brasileiros achando que está tudo normal, né? Quem deveria estar cuidando? Tem aqueles desinformados que efetivamente preferem não saber de nada para não se aborrecer, e tem aqueles que sabem, são extremistas de esquerda, são nulistas radicais, e por isso eles fingem que não sabem que tem inocentes presos no Brasil. É muito revoltante mesmo, eu imagino a dor de todos vocês e a angústia dos advogados, sabendo que todo preso, todo acusado tem direito a ser considerado inocente até prova em contrário. E os julgamentos, a senhora, não sei se a senhora já teve algum preso político julgado, porque aqueles julgamentos virtuais, eles não estão sendo ouvidos, né? Não foram ouvidos por delegado, não foram ouvidos por juiz. Cristina, os julgamentos virtuais é uma afronta, inclusive, à profissão do advogado, sabe? Nós não estamos conseguindo exercer o nosso pleno direito de defender um cliente. É uma afronta direta do STF à OAB, às prerrogativas da OAB, e então, assim, é uma afronta aos inocentes, àquele que tem o direito de ser defendido, e é uma afronta à própria profissão do advogado. Então, assim, eu costumo dizer que é um absurdo atrás de absurdo, e não tem, às vezes, palavras que justifiquem, às vezes me faltam palavras. Eu sempre me considerei uma pessoa falante e uma pessoa que consegue expressar o que sinto através de palavras, mas nessa situação do dia 8 de janeiro e o devido processo legal que deveria ocorrer, não ocorre. Então, a própria... E digo mais, nós temos entendimentos jurisprudenciais do STF, acórdãos, que eu uso nas minhas defesas, que hoje eles estão contradizendo o que eles mesmos disseram. O que eles mesmos defenderam, eles estão contradizendo. É igual a famosa jurisprudência, né? Decisões anteriores que deveriam valer para todo mundo a partir dali, estão sendo jogados no lixo. Estão sendo jogados, mas julgados por eles. Nós temos acórdãos. Nós temos decisões do Supremo que hoje eles estão indo contra próprias decisões que eles proferiram no passado. Igual o caso, especificamente, do Leonardo, por exemplo. Ele tinha uma empresa de lavação, a família vivia, ele sustentava as filhas dessa empresa. A empresa está ali, ele está sem poder trabalhar, as filhas que dependiam 100% financeiramente do pai, são 3 meninas. A menina mais velha morava com ele e as 2 mais novas moravam com a mãe, mas mesmo assim ele nunca deixou de dar assistência financeira. Hoje estão passando dificuldade, pois ele está lá preso, ele não consegue fazer nada. Então, além da questão do direito humano, né, que é um princípio constitucional, que toda pessoa, como tu disseste, um criminoso, aquele que comete um crime, que tem a consciência que cometeu um crime, ele tem todo o amparo legal de proteção, de cuidado, de individualização de julgamento, né? E essas pessoas que foram presas dia 8, para botar medo na sociedade, eu digo que a intenção era justamente colocar o medo para as pessoas não irem mais à rua, para as pessoas não se manifestarem, colocaram pessoas infiltradas dentro do QG e pessoas infiltradas na quebradeira para atingir um objetivo, e eles conseguiram. Infelizmente, eles conseguiram atingir esse objetivo. E nós temos aí um monte de pessoas inocentes que, por falta de informação, porque a mídia não mostra, quem não tem, as pessoas mais velhas que não acessam redes sociais, que não tem Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Que não vê a Gazeta na internet, que não lê, né, não lê revistas e veículos independentes. Exatamente. Essas pessoas que dependem da mídia, tá? Tradicional, não sabem o que está acontecendo e ficam falando besteira. E aí nós que estamos... E aí a gente vê as manchetes também, eu vou fazer... A senhora falou da advocacia e da OAB, né? Criticou a OAB, legítima a crítica, e aí a gente vê a imprensa noticiando, por exemplo, a morte de um inocente que está preso sem direito à defesa, praticamente, lá na Papuda. Estou dizendo sem direito à defesa, não porque o advogado não está tentando defender, porque o STF não aceita as defesas dos advogados, os recursos, ignora, não analisa laudos médicos, né? Alertas de que poderia haver morte ali dentro, caso ele não fosse medicado. A gente vê essa imprensa chamando de Alexandre de Moraes, eu vi essa manchete, me doeu muito. Alexandre de Moraes pede mais informações ao sistema prisional sobre morte de bolsonarista na cadeia. É para desumanizar. É para dizer, olha, como ele era eleitor do Bolsonaro, nem tem certeza, né? Eles imaginam, porque ele estava na manifestação, mas eu já entrevistei preso que estava na manifestação querendo pedir melhorias no SUS, porque a mulher e os filhos têm uma deficiência grave, eles não conseguem atendimento no SUS. Então, olha, as pessoas pessoas de todos os tipos foram para Brasília naquele dia, sabendo que haveria uma manifestação e queriam se manifestar. Né? Foi quase como no 13 de julho, 13 de julho, nas jornadas de 2013. Teve pessoas que foram presas que não eram bolsonaristas. Então, agora, os infiltrados, que a gente imagina eleitores de quem são, que estavam, inclusive, com camisa de CUT, boné do MST, já mostrei nas minhas entrevistas aqui imagens, eu agora já recebi imagem de gente fazendo rapel
descendo de janelões de andares altos do Congresso para fugir com balaclava, né, escondido embaixo de gorro, e essas pessoas não foram presas. A Polícia Federal está há 11 meses investigando, fazendo várias operações lesa pátria, prendendo gente que comprou uma passagem de ônibus dizendo que financiou atos antidemocráticos, e cadê os caras que fugiam de rapel das janelas do Congresso, ou estavam com bandeira da CUT, boné do MST, eu já vi um com bandeira, com camiseta do Lula quebrando, essas imagens mostram essas pessoas quebrando. Então, realmente eu tudo tenho um muito estranho. cliente que é uma ilegalidade absurda. Quando ele foi preso, ele foi enquadrado no inquérito 4921, que são aqueles que foram sequestrados dentro do QG no dia 9. E agora, aí fizeram o pedido, fizeram a proposta do acordo de não persecução penal para ver se ele tinha interesse. Eu recebi a notificação, ele acabou de ser notificado que um folder apareceu a impressão digital dele, um papelzinho, lá na Praça dos Três Poderes, apareceu a impressão digital dele num papel. Então, assim, eles têm toda a estrutura para saber quem são os culpados. E agora, o meu cliente está sujeito a ter uma condenação de 14 a 17 anos, porque um panfleto apareceu a digital dele. Ou seja, o panfleto com certeza saiu do QG. Isso é fato. Isso é fato. Mas um panfleto não comprova que ele estava na Praça dos Três Poderes. O que ia comprovar as imagens. Que o Ministério da Justiça, que tinha o dever de defender esse povo, que se trata da justiça, a palavra justiça, a gente já sabe o significado dela. E o Ministério da Justiça ele tem o dever de cumprir com a Constituição Federal. E meu cliente que estava pelo 4921, pode ser que ele responda aí uma condenação de 14, 17 anos por um folder. E ele não foi, até porque ele tem N problemas e ele estava no QG, e tem como comprovar que ele estava no QG. O celular dele foi apreendido. Esse é um outro cliente que você está mencionando, não é o Leonardo Grangeiro, que é o homem da rampa. Eu só estou dando um exemplo, é porque só para as pessoas não confundirem, para ver o nível de absurdo que tem, né? Um atrás do outro. Isso, não. É que eu comentei isso, mas eu acho que travou a conexão com a internet, não sei se foi minha, se foi sua, mas é isso, é uma situação de um outro cliente, que é um outro absurdo. Estou aproveitando a deixa para falar aqui, desse outro, porque a gente fica meio que de mãos atadas. Queria, então, que você deixasse uma mensagem final. Eu sei que o nosso público aqui é um público muito informado, que acompanha, que sabe, que defende a verdade, a busca pela verdade, a Constituição, os direitos humanos de fato, não da boca para fora, e que não aceita, obviamente, que não haja o devido processo legal, o princípio da inocência até que prova o contrário, está vendo todos esses absurdos. Mas o que falar para outros públicos, eventualmente, que assistam essa entrevista? Porque talvez outros públicos é que precisem ser atingidos por ela, né? Cristina, eu tenho pedido muito a Deus que Deus revele e mostre às pessoas a verdade. Porque nós advogados que estamos envolvidos, estamos defendendo essas pessoas, a verdade não está chegando a toda a população. Então eu peço que rasgue a venda, sabe? Que seja removida essa máscara, que as pessoas consigam enxergar que essas pessoas que estão presas são inocentes, foram usados como um objeto para atingir um fim. E são seres humanos, têm famílias, são pessoas que precisam do nosso olhar e que têm esse olhar diferenciado. E principalmente em relação ao Leonardo, que é o cliente que eu estou aqui tentando fazer uma defesa, que a defesa dele seja apreciada, que as novas provas constituídas sejam apreciadas e que a nossa gravação, sabe, que essa entrevista chegue nas mãos de quem tem que chegar, porque é um apelo. Porque eu estou aqui, não só eu, como todos os advogados, estamos brigando por vidas de inocentes que estão dentro de uma cela onde não devem estar. E nesse momento, na Papuda, tem mais de 50 ainda, né? O Leonardo é um deles. Tem mais, sim, exatamente. Fora os que estão presos nos estados aí, que estão sendo vítimas dessas operações lesa pátria, que até agora não prenderam os infiltrados de fato, os vândalos de fato. É impressionante. Doutora, Exatamente. muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí na continuação do trabalho de defesa, esperamos que realmente que a verdade vá aparecendo e que, né, caia uma luz sobre esse judiciário que está envolto em trevas e a gente possa ver a justiça ser retomada no país, e o Estado de Direito verdadeiramente deixar de ser atacado por dentro dessas cortes superiores. Obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigada, Cristina, pela oportunidade, tudo de bom. Reforçando, então, o pedido da doutora Morgana, se você gostou desse vídeo, por mais que seja pesado o tema, acha importante que ele esteja circulando para mais gente, compartilhe. Além de deixar uma curtida aí, que ajuda bastante a distribuição do vídeo pelo algoritmo do YouTube. Se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho das notificações para ser avisado quando tiver novos vídeos publicados
aqui no canal da Gazeta do Povo. E não se esqueça da promoção. Se ainda não é assinante, clique no link e aproveite e venha para a nossa comunidade de assinantes. Eu te espero lá na Gazeta. Tchau!